Alô, amigos pacificadores, paz e bem a todos, e que nós, nessa jornada de realizar um mundo de paz, de contribuir para que nós sejamos seres de paz, que nós consigamos estar com um propósito comum, que realmente é o propósito de vencer todas as coisas que são opositoras à paz dentro de nós. E claro que nós temos que nos investigarmos intimamente para saber onde as oposições, onde todas as forças internas, sejam elas emocionais, mentais, sejam as nossas crenças, sejam as coisas que doutrinaram a nossa vida, criam a oposição à verdadeira paz. Primeiro, é óbvio que tudo aquilo que cria conflito, que traz desconforto, tudo aquilo que mexe com a nossa essência e que obviamente nos tira do nosso eixo ou não nos permite que encontremos o equilíbrio, isso não faz parte da paz e nós precisamos saber o que são essas coisas e o que é que elas mexem conosco. Talvez, e é claro, é muito importante observar também que existem elementos dentro de nós que vêm para mexer conosco, para nos tirar da nossa zona de conforto e nos conduzir para a paz. Essa é a função da nossa consciência. Mas nós nos referimos também, primordialmente, àquelas coisas que continuam nos ferindo, nos machucando, nos magoando, que continuam a ser alimentadas por um estado de espírito que não colabora em momento algum para nós nos sentirmos mais animados, porque a vida chega a um ponto de desânimo, porque nós desistimos das coisas que são realmente importantes, porque talvez não tenhamos conseguido atingi-las da forma correta, ou talvez não tenhamos sequer mirado no objetivo ou na forma que é a mais importante para as nossas vidas. Quando ficamos dando voltas em círculos e em círculos, quando os conflitos são os mesmos, quando as questões são as mesmas e questões, veja, muitas vezes elas não são respondidas, porque não é para que as respostas cheguem até nós. Muitas vezes temos que construir respostas a partir daquilo que somos. Construir novas respostas significa utilizar também a nossa capacidade criativa. E nem tudo neste mundo tem respostas. E por isso precisamos também nos apercebermos de quando nós simplesmente nos acomodamos nas respostas prontas que o mundo oferece, que os especialistas oferecem, e aqueles que acreditam que todas as respostas também oferecem. Mas se a nossa alma está inquieta, se o nosso ser não se sente satisfeito, nós precisamos e nós podemos construir respostas a partir da partilha, a partir do amor, a partir de romper com os padrões que foram criados, com muitas vezes regras também que fazem com que nós tenhamos que agir segundo aquilo que foi determinado. E nem tudo precisa ser a partir das regras, nem tudo deve ser a partir dos padrões, porque nós, dentro dos padrões e regras, muitas vezes permanecemos cegos. Nós precisamos saber, até mesmo para que possamos chegar à conclusão de que aquela regra possa ser benéfica, ou de que aquele padrão talvez possa ser um dos caminhos, nós precisamos ter a experiência de compreensão do motivo pelo qual essas coisas foram estabelecidas, para não simplesmente aceitarmos tudo como cegos e surdos. Nós temos um poder criativo, nós temos um poder de mudar
construir novas formas, novas fórmulas que possam nos libertar de todas as coisas que não contribuem para o equilíbrio, que não contribuem para a paz. A verdade, através dos tempos, é que nós acabamos nos acomodando na nossa cultura, nos dogmas pessoais, acabamos nos acostumando com as tradições que porque as coisas são assim, devem permanecer assim, com todos os rituais do mundo que dizem que é preciso fazer assim, é preciso cultuar dessa maneira. Então, nós nunca nos perguntamos, se não fizermos isso, se estaríamos pecando, se estaríamos errando, se estaríamos indo contra, e por que não procurarmos um conhecimento, procurarmos uma nova experiência que não macule a qualquer um, e mesmo a nós, que não fira, que não traga prejuízo, que realmente possibilite a abertura e ainda mais o conhecimento para que o nosso respeito com as coisas sagradas da vida e do mundo se torne ainda maiores. Talvez nós vivamos uma espécie de respeito retrógrado, uma espécie de respeito cego, em que nós somos obrigados a nos consumirmos, somos obrigados a obedecer o Deus mercado, o Deus dinheiro, quando o verdadeiro poder da divindade não está no mercado, no dinheiro, nas tradições, não está em nenhuma das coisas, nos dogmas pessoais. O verdadeiro poder está no amor ilimitado, irrestrito, absoluto de um Deus que é vivo, que não é um Deus de papel, que não é um Deus que está apenas escrito porque assim o está escrito, de um Deus, de uma divindade, de um amor que não estão limitados à palavra de quem fala para que os outros acreditem, mas um Deus que é ilimitado e cheio de amor e concórdia e misericórdia e perdão e mais graça, para que nós compreendamos que muitas vezes os dogmas limitados do mundo nos mantêm presos para que nós não conheçamos o amor vivo. E quando falamos de amor vivo, falamos de um Deus vivo. Então, muitas vezes, regras nos mantêm aprisionados e acorrentados para que nós não tenhamos a verdadeira experiência. Porém, aqueles que se limitam às suas próprias correntes, aqueles que simplesmente se permitem ser acorrentados por regras, leis, dogmas ou quaisquer coisas que não alcance uma experiência divina, não alcance uma experiência libertadora, continue dependendo da palavra, continue dependendo do papel, continue dependendo das tradições e continue dependendo de algo que não tem fim, que é um círculo vicioso. Então, nós precisamos entrar no silêncio de nossos corações, no silêncio para ouvir a voz divina, para que ela nos guie, para que ela nos liberte, para que ela nos admoestoe também, mas acima de todas as coisas, para que nós venhamos a conhecer e ter uma experiência viva, uma experiência direta, uma experiência sem intermediários, mesmo e apesar de cultuarmos e conhecermos e sabemos que existem muitas forças divinas e amorosas que podem nos ajudar, mas antes precisamos ir direto ao amor daquele que criou todas as coisas dentro e fora de nós, para que nós não vivamos a ilusão dogmática da ilusão criada no mundo. Por isso, esse é o momento de entrarmos no verdadeiro silêncio para encontrar a paz. Ali, nesse local onde o silêncio reina, há uma voz silenciosa, há uma voz pequena, há uma voz que pode nos guiar, não nos incitar, porque essa não é a voz divina, mas a voz que guia e te mantém seguro dentro de um espaço de amor.
esse é um caminho que podemos, com coragem e discernimento, seguir. Paz e bem a todos.